Direito administrativo, organização administrativa, administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, órgãos públicos, conceito, natureza e classificação. Hoje é dia 9 de julho de 2026, o Brasil foi eliminado da Copa pela Noruega. Eu quero falar isso aqui nesse estudo, que não tem nada a ver, mas eu não quero esquecer disso, que eu fiquei muito triste, velho. Mas a vida que segue, né? Vamos lá. Administração direta e indireta. Entendendo de verdade. A administração pública, no seu aspecto subjetivo, quem atua, divide-se em dois blocos. A administração direta é o próprio Estado atuando por meio dos seus entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. São pessoas jurídicas de direito público que possuem competências próprias definidas na Constituição. Quando o município organiza e coleta lixo por meio de sua própria secretaria, por exemplo, é a administração direta atuando. Só um minuto. Pronto, agora tá melhor. Pronto. Conectei o Bluetooth para não ficar... Vimos que a administração direta é isso. É o próprio Estado atuando por meio dos seus entes políticos. Então, quando o Estado atua através da união dos Estados, do Distrito Federal e municípios, nós estamos falando da administração direta. Já na administração indireta surge quando o Estado decide descentralizar atividades, criando outras pessoas jurídicas para executar funções específicas com mais eficiência técnica. Então, vão entrar o quê? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. O INSS, por exemplo, é uma autarquia, porque cuida da previdência social de forma especializada. O Banco do Brasil, por outro lado, você sabe que é o quê? Uma sociedade de economia mista. Vai atuar no mercado financeiro, mas com participação estatal. Um ponto que costuma cair em prova é: na administração direta, o Estado atua por si. Na indireta, ele cria outra pessoa jurídica para atuar por ele. É sobre isso. Vamos falar sobre entidades da administração indireta. Como nós podemos diferenciar as entidades? As entidades da administração indireta não são todas iguais, e a banca adora explorar essas diferenças. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, com função típica de Estado. Elas exercem atividades próprias de administração como fiscalização ou previdência. Um exemplo é o INSS. Ele não busca lucro, mas presta um serviço público típico. Essas são as autarquias, criadas por lei, com função típica de Estado. As fundações públicas podem ter natureza de direito público ou privado, dependendo da forma como são criadas. Elas normalmente atuam em áreas sociais, como saúde, educação ou pesquisa. Imagina uma fundação estatal voltada à pesquisa médica. Ela não visa lucro, mas atua com certa autonomia. Então, igual às autarquias, as fundações públicas não buscam lucro. A diferença é que a única que é criada por lei é a autarquia, né? Entendi. A autarquia é de direito público ou privado? Público. As fundações públicas podem ter direito público ou privado. Depende da forma como são criadas. Normalmente atuam em áreas como áreas sociais, saúde, educação ou pesquisa. Essas são as fundações. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado com capital totalmente público. Elas podem explorar atividades econômicas ou prestar serviço público. Um exemplo é a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica é uma empresa pública. Mano, a Petrobras é empresa pública? É empresa pública também. Ela não é autarquia, não. Depois eu vou ver isso. Mas é a Petrobras. Deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ver se a Petrobras é empresa pública. Ai, caralho, eu esqueço. Deixa eu ver aqui.
Petrobras é empresa pública ou autarquia? É empresa pública, pô. Claro que é empresa pública. Não é uma empresa pública e nem uma autarquia. Ela é uma sociedade de economia mista. Caralho, mano. Por que não é uma autarquia? Porque a autarquia, IBAMA e INSS são criadas para executar atividades típicas de Estado, sem fins lucrativos. E possuem personalidade de direito público, entendi. E a Petrobras é mista, né? Sociedade de economia mista e visa lucro, né? Então, sem fins lucrativos, era isso que eu deveria lembrar, ó. A Petrobras... Pra Petrobras ser autarquia, ela não poderia ter fim lucrativo. E ela tem, a gente sabe disso, né? Olha lá, a Petrobras é uma empresa, visa o lucro e atua na exploração econômica. Por que não é uma empresa pública? É uma empresa pública como a Caixa e Correios, 100% do capital pertence ao poder público. Tá vendo aí? Entendi. Vamos voltar aqui então. Então, empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado com capital totalmente público. Podem explorar atividade econômica. Mano, eu tenho que entender o que é de direito privado e de direito público. De direito público e de direito privado. O que significa isso? O que significa de direito público ou privado? Tô escrevendo errado porque o microfone tá na frente aqui. Vamos ver o que ele vai dizer. Para entender como assim, pense na diferença entre o governo agindo como autoridade e o governo agindo como empresa. Entendi. Direito público, o Estado como autoridade. Quando uma entidade é de direito público, ela representa o próprio Estado na sua função de governar e cuidar do interesse. Entendi. De direito público, tá vendo aí? Direito privado regula as relações entre os cidadãos, empresas e às vezes o próprio Estado quando ele decide entrar no mercado para vender produtos ou serviços. Aqui todo mundo joga igual para igual. Entendi. Então não existe essa verticalidade, né, de o Estado estar acima do cidadão, né? Como ocorre no INSS. No direito privado, entendi. Vamos continuar então. Então paramos em... Vimos autarquias, fundações públicas e empresas públicas. São pessoas jurídicas de direito privado, as empresas públicas, viu? A empresa é pública, mas a pessoa jurídica é de direito privado. Olha que interessante, velho. Com capital totalmente público. Elas podem explorar atividade econômica ou prestar serviço público. Um exemplo é a Caixa. Já a Sociedade de Economia Mista, como o Banco do Brasil, são de direito privado, mas tem capital misto. Então, para não confundir, autarquia, direito público, empresa pública e sociedade de economia mista. Direito privado, fundação, depende. Então, autarquia, direito público. Autarquia é direito público. Empresa pública e sociedade de economia mista é direito privado. Entendeu? Empresa pública e sociedade de economia mista, direito privado. E a fundação depende da atividade, né? Depende da forma como é criada. Entendi. Vamos falar sobre centralização, descentralização e desconcentração. Esses três conceitos são clássicos de prova e precisa estar muito claro. A centralização ocorre quando o próprio ente político executa suas atividades diretamente, sem criar outra pessoa jurídica. Vamos ao exemplo. Um Estado que presta serviço de educação por meio da sua própria secretaria está atuando de forma centralizada. Ele não criou nada. Ele pegou a secretaria que é dele e está atuando. Então essa é a centralização. A descentralização acontece quando há transferência de competência de uma pessoa para outra. Aqui surgem duas formas importantes de descentralização. Na outorga, o Estado cria uma entidade, como a autarquia, e transfere tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Por exemplo, ao criar o INSS, o Estado não só delega o serviço, mas também transfere a titularidade. Já na delegação, o Estado continua sendo titular do serviço, mas transfere apenas a execução, como ocorre com uma concessionária de energia elétrica. Entendi. Então, descentralização é diferente de centralização. Centralização, lembre-se de centro. Nada se separou, tá no centro ali, né?
Então não precisa criar nada. É centralizado. Agora vamos falar da desconcentração. Então a centralização é isso. Não cria nenhuma pessoa jurídica, o Estado executa as atividades diretamente. Descentralização, a gente viu que o Estado transfere a competência para outra pessoa. Na outorga, o Estado cria uma entidade, como o INSS, né? E na delegação, o Estado continua sendo titular, mas transfere a execução, né? E o nome é bem sugestivo, né? Delegar é você transferir algo para alguém, mas não perder a autoridade. Desconcentração. Tá concentrado, eu desconcentro. Vamos lá. Por sua vez, não cria nova pessoa jurídica. A desconcentração apenas distribui competências dentro da mesma estrutura. Quando o Ministério cria departamentos internos para organizar suas funções, isso é desconcentração. Aqui existe hierarquia, diferente da descentralização. Entendi. Hierarquia é na desconcentração ou na descentralização? Desconcentração. Entendi. Entendeu? A hierarquia na desconcentração. Se cair na prova, descentralização cria nova pessoa. Desconcentração apenas organiza internamente. Aí, caralho, peraí. Tutela versus autotutela. Controle administrativo. Autotutela é o controle que a administração exerce sobre seus próprios atos. Isso significa que ela pode anular atos ilegais ou revogar atos inconvenientes ou inoportunos, sem precisar recorrer ao judiciário. Por exemplo, se um órgão percebe que concedeu um benefício ilegal, ele mesmo pode corrigir o erro. Isso decorre da súmula 473 do STF, muito cobrado em prova. Então isso aí, ó, tutela versus autotutela. Autotutela é isso, anular atos ilegais ou revogar atos inconvenientes ou inoportunos sem precisar recorrer ao judiciário. Já a tutela ou controle finalístico ocorre quando a administração direta fiscaliza a administração indireta. Aqui não existe hierarquia, mas apenas vinculação. Por exemplo, um ministério pode fiscalizar se uma autarquia está cumprindo sua finalidade legal, mas não pode mandar diretamente em todos os seus atos, como faria com o órgão interno. Entendi. Então, autotutela, controle interno com hierarquia. Tutela, controle externo sem hierarquia. Controle finalístico, tá vendo? Tutela. Não existe hierarquia, mas vinculação. Entendi. Órgãos públicos. Os órgãos públicos são apenas partes internas de administração, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria. Órgãos públicos, tá vendo? Eles são centros de competência criados para organizar a atuação estatal. Um ministério ou secretaria ou departamento são órgãos. Eles existem dentro de uma pessoa jurídica maior. Então ele está dentro de uma pessoa jurídica. A chamada teoria do órgão ou teoria da imputação explica que os atos praticados pelo agente público são atribuídos diretamente ao Estado. Ou seja, quando o servidor age no exercício da função, é como se o próprio Estado estivesse agindo. Por exemplo, se um servidor de um órgão pratica um ato ilegal, quem responde é o Estado e não o órgão isoladamente. Outro ponto importante: órgãos, em regras, não podem ir à justiça, pois não têm personalidade jurídica. A exceção são órgãos de cúpula, como tribunais ou casas legislativas, que possuem capacidade processual, personalidade judiciária, para defender suas prerrogativas institucionais. Então aqui são órgãos públicos, né? Eles não possuem personalidade jurídica própria, porque eles estão dentro de uma pessoa jurídica maior. E eles não podem ir à justiça também. E a teoria do órgão ou teoria da imputação é quando explica que o agente público que pratica qualquer ato, né? Esses atos serão atribuídos diretamente ao Estado, por ele ser um agente público, né? Interessante.
Órgãos de cúpula, como tribunais e casas legislativas, possuem capacidade processual para defender suas prerrogativas. Entendi. Classificação dos órgãos. Hierarquia. Os órgãos públicos podem ser classificados conforme sua posição na estrutura do Estado. Um macete clássico de prova é o IASS, Independentes, Autônomos, Superiores e Subalternos. Olha, classificação dos órgãos. Os órgãos independentes estão no topo e têm previsão institucional, como o Congresso Nacional ou o STF. Eles não se subordinam a outros órgãos. Logo adiante estão os órgãos autônomos, como ministérios e secretarias, que possuem autonomia administrativa e financeira, mas ainda estão subordinados politicamente. Órgãos autônomos. Órgãos independentes. STF, Congresso Nacional, são órgãos? Congresso Nacional e STF fazem parte de uma pessoa jurídica. Eles não se subordinam a outros órgãos. Os órgãos, debaixo desses órgãos independentes estão os órgãos autônomos, ministérios e secretarias, que possuem autonomia administrativa e financeira, mas ainda estão subordinados politicamente. Os órgãos superiores têm poder de decisão e comando, mas estão subordinados a outros, como coordenadorias. Órgãos superiores, mas estão subordinados a outros. Por fim, os órgãos subalternos executam atividades operacionais, com pouca ou nenhuma autonomia decisória, como setores de atendimento ou protocolo. Para visualizar, é como uma empresa, diretoria independente, gerência autônomo, supervisão superiores e execução subalternos. Então, diretoria independente, gerência autônomo, supervisão superiores e execução subalternos. Caraca, esse resumo que eu tô colocando no fim de cada tópico, de pá tá mais... Ele tá deixando mais confuso do que, Classificação dos órgãos públicos. Os órgãos públicos podem ser classificados tanto pela posição na estrutura do Estado, quanto pela forma como funciona internamente. Isso é muito explorado. Pela posição estatal, usa-se o macete independentes, autônomos, superiores e subalternos. Oxente, mano, meu Deus do céu, como assim, velho? Eu tô repetindo? Os órgãos independentes estão no topo da estrutura e têm previsão direta na Constituição, exercendo funções políticas, como a presidência da República ou os tribunais. Isso significa que eles não se subordinam hierarquicamente a outros órgãos. Logo abaixo vem os órgãos autônomos, como ministérios e secretarias, que possuem autonomia administrativa e financeira, mas ainda seguem diretrizes da cúpula. Por exemplo, um ministério tem liberdade técnica, mas segue a orientação do chefe do executivo. Já os órgãos superiores possuem poder de decisão, mas dentro de uma cadeia hierárquica, como a coordenadoria, que toma decisões, mas responde a um secretário. Por fim, os órgãos subalternos são os que apenas executam tarefas com pouca margem de decisão, como um setor de protocolo. Quanto à estrutura, um órgão pode ser simples ou composto. O órgão simples não possui subdivisões internas, enquanto o composto é o resultado da desconcentração e possui vários setores internos. Por exemplo, o ministério com vários departamentos é um órgão composto. Também pode ser singular ou colegiado. No singular, uma única pessoa decide, como um prefeito, enquanto no colegiado a decisão é tomada em conjunto, como ocorre em tribunais, onde vários julgadores deliberam. Por fim, quanto à função, os órgãos podem ser ativos, executam e comandam, consultivos, emitem pareceres, como uma assessoria jurídica que orienta antes da decisão, ou de controle, fiscalizam como a corregedoria que apura irregularidades. Descentralização externa, entidades fora de administração. Descentralização externa. Nem toda entidade que atua como Estado faz parte da administração pública. Existem organizações que colaboram, mas não integram a estrutura estatal, e isso costuma confundir muito em prova. As chamadas paraestatais, terceiro setor,
são entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em parceria com o Estado. Elas não fazem parte da administração direta nem da indireta. Um exemplo clássico é o sistema S, né? SESI, SENAI, SENAC, paraestatais. Presta serviços de interesse social, mas não integra formalmente o Estado. O ponto-chave é: atuam ao lado do Estado, não dentro dele. Já as delegatárias recebem apenas a execução de um serviço público, por meio de contrato ou ato administrativo. Aqui entram as concessionárias, permissionárias e autorizadas. Autorizatárias. Caralho. Entendi. Descentralização externa. Entidades fora da administração, olha. Então é isso, né? Paraestatais. SESI, SENAI e SENAC. Descentralização externa. As delegatárias, aqui a gente viu que é paraestatais. E agora as delegatárias recebem apenas a execução de um serviço público por meio do contrato ou ato administrativo. Aqui entram as concessionárias, permissionárias ou autorizadas. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica que presta serviço à população não é parte da administração, mas executa uma atividade pública por delegação do Estado. Perceba a lógica. O Estado continua sendo o titular do serviço, mas alguém executa por ele. Essa é a descentralização externa. Criação e extinção das entidades. A criação das entidades da administração indireta segue regras rígidas, baseadas no princípio da reserva legal, e isso é cobrado de forma literal em prova. As autarquias são criadas diretamente por lei, ou seja, a própria lei já dá existência à entidade. Por exemplo, quando uma lei cria uma autarquia, ela já nasce com a personalidade jurídica automaticamente. O mesmo ocorre com as fundações públicas de direito público, fundações autárquicas. Já as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações de direito privado têm um detalhe importante. A lei não cria diretamente, ela apenas autoriza a criação. A entidade só passa a existir de fato após o registro dos seus atos constitutivos, como ocorre com qualquer pessoa jurídica privada. Em prova, isso costuma parecer assim: a lei cria. É errado para essas entidades, porque a lei autoriza. Está correto, né? A lei autoriza empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação de direito privado. Mas ela cria o que? Você lembra, né? A lei cria autarquias. Elas precisam ser criadas diretamente por lei. Entendi. Autarquia é de direito privado ou público? Putz. As autarquias são criadas quando a lei cria autarquia. O mesmo ocorre com... Depois dá uma revisada aqui. Puta, é muito detalhe, né, velho? Autarquia de direito... Não, eu sei que empresa pública é de direito privado. Sociedade de economia mista, privado também. Apesar do dinheiro ser... Autarquia é de direito... público, né? É de direito público. Tá aqui, direito público, não é privado, não. Vou dar uma olhada. Outro ponto importante é o papel da lei complementar, que no caso das fundações, serve apenas para definir em quais áreas elas podem atuar, como saúde ou educação, e não para criá-las. Então a lei complementar vai fazer isso. Além disso, o STF admite que a criação ou autorização pode ocorrer por medida provisória, desde que respeitados os requisitos constitucionais. Por fim, a extinção segue o chamado paralelismo das formas. Se for necessário uma lei para criar, também será necessário uma lei para extinguir. Por exemplo, uma autarquia criada por lei só pode deixar de existir por outra lei. Criação, autorização e registro. Antes de entrar em subsidiárias e alienação, é importante fechar bem a lógica do artigo 37 da Constituição, porque a banca costuma cobrar isso em sequência. A regra central é: nem todas as entidades nascem da mesma forma. As autarquias, as fundações de direito público, as autarquias e as fundações de direito público, porque a fundação ela pode ser público ou privado dependendo da forma como é criada. As autarquias e as fundações de direito público são criadas diretamente por lei, ou seja, a própria lei já dá existência à entidade. Por exemplo, se uma lei cria uma autarquia, ela já nasce com personalidade jurídica naquele momento, sem precisar de nenhum outro ato.
Já as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações de direito privado seguem outro caminho. A lei apenas autoriza a criação, mas a entidade só passa a existir de fato com o registro dos seus atos constitutivos, como ocorre com empresas privadas. Isso é muito cobrado em prova e a banca costuma trocar criar por autorizar para tentar te derrubar. Outro ponto que fecha esse raciocínio é entender o momento exato do nascimento. Enquanto na autarquia o nascimento ocorre com a vigência da lei, nas entidades de direito privado ocorre com o registro em cartório ou junta comercial. O nascimento, tá vendo aí? Nascimento da autarquia, vigência da lei. Entidade de direito privado, registro em cartório ou junta comercial. Uma empresa pública só existe juridicamente depois desse registro, mesmo já tendo autorização legal. Esse tópico funciona como uma ponte lógica. Primeiro você entende quem cria e como nasce, depois você entende como essas entidades se expandem ou deixam de existir. Criação, extinção e alienação de controle. Subsidiárias e estatais. Além da criação das entidades principais de administração indireta, a prova costuma explorar as subsidiárias, que são empresas controladas por outras estatais. A criação dessas subsidiárias depende de autorização legislativa, mas aqui está o detalhe importante. Essa autorização não precisa ser uma lei específica, podendo já estar prevista na própria lei que criou a empresa principal. Por exemplo, uma lei que cria uma empresa pública pode já autorizar, de forma genérica, a criação de subsidiárias no futuro. Já a extinção de subsidiárias ou a venda de seu controle acionário não exige lei nem licitação, o que contrasta com a regra das entidades principais. Basta observar os princípios de administração pública, como legalidade, transparência. Isso costuma cair como pegadinha, porque o candidato tende a achar que sempre precisa de lei. Só que não. Não exige nem lei, nem licitação para que seja extinta. Por outro lado, quando se trata de alienação do controle de empresas públicas e sociedades de economia mista, as chamadas estatais mãe, a regra muda. Aqui é obrigatório a autorização legislativa e licitação, os dois juntos. Porque vender o controle equivale na prática a retirar o Estado daquela atividade. Por exemplo, se o governo quiser privatizar uma sociedade de economia mista, não basta decidir administrativamente. Precisa de lei autorizando e de processo licitatório para que ocorra a venda. Por fim, se quiser privatizar, né? Por fim, as autarquias, aplica-se de forma rígida nas autarquias o princípio do paralelismo das formas nas autarquias. Se forem criadas por lei específica, só podem ser extintas por outra lei específica. Interessante. Atributos da administração indireta. O que é comum e o que muda. As entidades de administração indireta compartilham algumas características comuns, mas também possuem diferenças importantes que a banca explora. Entre as características comuns, todas possuem autonomia patrimonial, ou seja, têm seus próprios bens e receitas separados do ente político. Por exemplo, o patrimônio de uma autarquia não se confunde com o do Estado. Além disso, atuam em nome próprio, assumindo responsabilidade direta pelos serviços que prestam e estão sujeitas à vinculação, tutela. Ou seja, não há hierarquia com o ente da administração direta, mas sim um controle finalístico para verificar se estão cumprindo sua função. Outro ponto essencial, todas devem realizar a licitação e contratar pessoal por meio de concurso público, o que demonstra que mesmo as entidades de direito privado continuam submetidas a princípios públicos. Quanto ao teto remuneratório, ele se aplica a todas, mas nas empresas estatais há uma nuance. Só incide quando elas dependem de recursos públicos para custeio ou pagamento de pessoal. Por exemplo, uma estatal que atua com lucro próprio pode não se submeter ao teto. Já nas diferenças, as entidades de direito público, como autarquias, adotam em regra o regime estatutário, enquanto as de direito privado utilizam a CLT. Isso impacta diretamente direitos e estabilidade. Os bens também mudam, os bens. Nas autarquias são bens públicos, portanto impenhoráveis e não sujeitos a uso capião.
enquanto nas empresas estatais são bem privados. No pagamento de dívidas, as autarquias utilizam um sistema de precatórios, ou seja, não pagam diretamente, mas entram em uma fila judicial. Já as entidades de direito privado, em regra, não seguem esse regime, salvo se prestarem serviço público essencial sem finalidade lucrativa, situação em que a jurisprudência pode equipará-las. Outro ponto clássico de prova é o foro judicial. Causas envolvendo autarquias e empresas públicas federais vão para a Justiça Federal, enquanto as envolvendo sociedades de economia mista, mesmo federais, vão para a Justiça Estadual. Um exemplo, uma ação contra a Caixa vai para a Justiça Federal. Uma ação contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, vai para a Justiça Estadual. Autarquias e regime de pessoal. As autarquias são entidades criadas para desempenhar atividades típicas de Estado, com fiscalização, como fiscalização ou previdência, e possuem capacidade administrativa. Mas não têm autonomia política, ou seja, não podem criar leis, apenas executar funções dentro dos limites legais. Então, possuem capacidade administrativa, mas não têm autonomia. Um ponto extremamente atual e relevante para a prova é a decisão do STF de 2024 sobre o chamado regime jurídico plurimo. O Supremo passou a admitir que um mesmo ente público pode adotar mais de um regime de contratação, permitindo a coexistência de servidores estatutários e empregados seletistas. Por exemplo, uma entidade pode ter parte de seus servidores regidos por estatuto e outra parte pela CLT. Isso quebra a ideia antiga de regime único, né? Então, regime estatutário para todos os concursos? Não. Mudou, né? Decisão do STF 2024. Regime jurídico plurimo. Outro ponto importante envolve os empregados públicos estatais. Eles não possuem estabilidade como os estatutários, mas o STF definiu que sua demissão deve ser motivada, ou seja, não pode ser arbitrária. A administração precisa apresentar uma justificativa objetiva, como baixo desempenho, necessidade administrativa. Por fim, a proibição de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas aplica-se a toda administração indireta, inclusive subsidiárias e sociedades controladas pelo poder público. Por exemplo, uma pessoa não pode acumular 2 empregos públicos incompatíveis, mesmo que sejam em empresas estatais diferentes. Prerrogativas e atributos das autarquias. As autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, possuem prerrogativas semelhantes às do próprio Estado, o que explica por que elas têm um regime mais protegido. O primeiro ponto é o regime de bens. Os bens das autarquias são considerados bens públicos, o que traz 2 consequências importantes. Eles são impenhoráveis, ou seja, não podem ser tomados diretamente para pagamento de dívidas. Em vez disso, aplica-se o regime de precatórios. O pagamento segue uma ordem judicial. Além disso, são insuscetíveis de uso capião, ou seja, ninguém pode adquirir esses bens apenas pelo uso prolongado. Por exemplo, alguém que ocupa um imóvel de uma autarquia por muitos anos não se torna proprietário. Então, o uso capião é insuscetível no caso da autarquia. Outro ponto é a imunidade tributária recíproca. Isso vai impedir a cobrança de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços da autarquia, desde que estejam ligados à sua finalidade essencial. Por exemplo, o município não pode cobrar IPTU de um imóvel utilizado por uma autarquia federal para suas atividades institucionais. A chamada prescrição quinquenal também é relevante. Dívidas contra autarquias prescrevem em 5 anos, o que significa que o particular tem esse prazo para cobrar judicialmente um direito. No foro judicial, ações contra autarquias federais são julgadas na Justiça Federal, enquanto autarquias estaduais e municipais respondem na Justiça Estadual. Além disso, elas possuem privilégios processuais, como prazos maiores para se manifestar e intimação pessoal, o que reforça essa posição diferenciada em juízo.
Autarquias de regime especial. Agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias com um plus de autonomia criadas para regular setores estratégicos, como telecomunicações, saúde e mineração. Elas possuem independência administrativa, o que significa que seus dirigentes têm mandato fixo, geralmente cerca de 5 anos, e não podem ser exonerados livremente pelo chefe do executivo. Não são cargos ad nutum. Por exemplo, um diretor da Anatel não pode ser simplesmente demitido por vontade política, o que garante estabilidade nas decisões. Além disso, a nomeação depende de aprovação do Senado Federal, reforçando o controle institucional. Outro ponto essencial é o poder normativo técnico. As agências podem editar normas para regular seu setor, detalhando lei. Por exemplo, a Anvisa pode estabelecer regras técnicas sobre medicamentos. No entanto, esse poder tem limite. Elas não podem criar sanções sem previsão legal. Ou seja, não podem inovar no ordenamento jurídico como se fossem legisladores. Quanto à autonomia decisória, em regra, as decisões das autarquias são finais na esfera administrativa, decisões finais. Então, não cabe recurso para o ministério ao qual estão vinculadas. Isso significa que o controle é mais indireto, evitando interferência política. Só haverá recurso se a lei prevê expressamente um chamado recurso hierárquico impróprio. Entendi. Não possui autonomia decisória, né? As decisões são finais. Por fim, embora existam várias agências, como a ANP, a Anatel, são expressamente mencionadas na Constituição como órgãos reguladores, o que pode parecer como detalhe de prova. Então, existem várias agências, são órgãos reguladores, a Anatel, órgãos reguladores. Conselhos profissionais e a exceção da OAB. Os conselhos profissionais, como CRM, CREA, OAB em parte, a OAB apenas em parte, esses conselhos profissionais exercem função de fiscalização do exercício profissional, sendo classificados em regra como autarquias corporativas. Eles possuem autonomia diferenciada, pois não estão subordinados hierarquicamente a ministérios, embora devam prestar contas ao Tribunal de Contas, já que administram recursos de natureza pública. Por exemplo, um conselho de medicina arrecada anuidades e deve prestar contas do uso desses valores. Um ponto importante é que eles não seguem o regime de precatórios, pois seus recursos não integram o orçamento público tradicional. Além disso, após decisões recentes, admite um regime de pessoal mais flexível, chamado plurimo, Então, seletista ou estatutário, podendo coexistir vínculos estatutários e seletistas. A grande exceção é a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O STF entende que ela não é uma autarquia comum, mas uma entidade sui generis, ou seja, tem natureza própria. Isso tem consequências práticas importantes. A OAB não presta contas ao Tribunal de Contas, não precisa realizar concurso público para contratar pessoal e não se submete ao teto remuneratório. Em prova, a lógica é simples. Se aparecer OAB, desconfie das regras comuns das autarquias, porque ela tem essa exceção aí. Agências executivas. Qualificação e eficiência. Diferente das agências reguladoras, a agência executiva não é uma nova entidade, mas sim um título, uma qualificação concedido a uma autarquia ou fundação que já existe. O objetivo dessa qualificação é aumentar a eficiência e a autonomia gerencial, dando mais flexibilidade para que a entidade cumpra suas metas. Por exemplo, uma autarquia pode receber esse título para melhorar sua gestão e ter maior liberdade administrativa. Para receber essa qualificação, 2 requisitos principais devem ser cumpridos. A entidade precisa ter um plano estratégico de reestruturação em andamento e deve celebrar um contrato de gestão ou contrato de desempenho com o Ministério Supervisor, no qual são fixadas metas e indicadores de resultado. Isso funciona como um acordo de desempenho, em que a entidade ganha autonomia em troca de resultados. A formalização dessa qualificação é feita por decreto do Presidente da República, sendo um ato discricionário, ou seja, depende de avaliação de conveniência e oportunidade
do chefe do executivo. Então, agência executiva, olha, interessante, né? Associações públicas e consórcios públicos. Os consórcios públicos surgem quando entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, se unem para prestar serviço público em conjunto, normalmente para ganhar eficiência e reduzir custos. Isso é muito comum quando o único ente não tem estrutura suficiente para resolver determinado problema sozinho. Por exemplo, vários municípios pequenos podem se unir para manter um hospital regional ou um aterro sanitário, dividindo despesas e responsabilidades. Existe uma regra importante: a União não pode firmar consórcio diretamente com o município sem a participação do respectivo Estado. Em prova, isso parece como pegadinha. Por exemplo, se a questão disser que a União e o município celebram um consórcio sozinho, está errado, porque o Estado obrigatoriamente deve participar. Quanto à natureza jurídica, o consórcio pode assumir duas formas. Se for uma associação pública, terá personalidade de direito público e será considerada uma autarquia multifederada ou interfederativa, né? Passando a integrar a administração indireta de todos os entes participantes ao mesmo tempo. Na prática, isso significa que aquele consórcio funciona como uma autarquia compartilhada. Por exemplo, um consórcio de saúde entre Estado e municípios pode ser tratado juridicamente como uma autarquia pertencente a todos eles. Já se for uma associação privada, terá personalidade de direito privado e não integrará a administração indireta, embora continue colaborando com o poder público. O processo de criação segue etapas que costumam ser cobrados literalmente. Primeiro, o protocolo de intenções, que é um documento inicial onde os entes definem objetivos, responsabilidades e estrutura. Depois, esse protocolo precisa ser ratificado por lei específica em cada ente participante. Ou seja, cada estado ou município aprova uma lei confirmando sua participação. Por fim, celebra-se o contrato de consórcio público, que formaliza a criação da entidade. Em prova, pode aparecer uma situação intervendo a ordem, invertendo, na verdade, essa ordem, e isso estaria errado. Interessante, né? Então, protocolo de intenções. Depois, esse protocolo precisa ser ratificado por lei específica em cada ente. Caraca, ratificado por lei específica em cada ente participante. E, por fim, o contrato de consórcio público. Quanto ao regime de pessoal, independente de ser pessoa de direito público ou privado, os empregados dos consórcios são regidos pela CLT. Isso costuma causar confusão, porque mesmo sendo uma associação pública, com natureza de autarquia, o regime de pessoal não é estatutário, e sim seletista. Fundações públicas. As fundações públicas são formadas quando o Estado separa um patrimônio e o destina a uma finalidade específica de interesse social, como saúde, educação ou assistência social. A ideia aqui é simples. Em vez de criar um órgão tradicional, o Estado cria uma estrutura com finalidade bem definida. Por exemplo, uma fundação voltada exclusivamente à pesquisa médica ou à gestão de hospitais. Elas podem existir sob dois regimes diferentes, e essa distinção é clássica de prova. A fundação de direito público é criada diretamente por lei e possui natureza semelhante à de uma autarquia, sendo por isso chamada de fundação autárquica. Já a fundação de direito privado tem apenas sua criação autorizada por lei. Autorizada, passando a existir de fato somente após o registro de seus atos constitutivos, o que segue a lógica das entidades privadas. A Constituição exige ainda uma lei complementar para definir as áreas em que fundações públicas podem atuar, como saúde e educação. Então é preciso lei complementar para definir isso, né? Isso é importante porque limita a atuação estatal e evita a criação indiscriminada dessas entidades. Em relação às garantias, as fundações gozam de imunidade tributária recíproca, desde que seus bens, rendas e serviços estejam vinculados às suas finalidades essenciais. Por exemplo, um imóvel utilizado por uma fundação pública de saúde não pode ser tributado por impostos. O regime de pessoal também varia conforme a natureza. Nas fundações de direito público, os servidores seguem o regime estatutário. Nas de direito privado, aplica-se a CLT.
Em prova, é comum a banca inverter isso para confundir. Ó, isso aqui eu já vi. Eu vejo, eu tenho impressão às vezes que eu tô lendo mais de uma vez a mesma informação, velho. Eu tenho que cuidar disso. Talvez colocar os PDF mais enxutos, né? É uma dica para os próximos PDFs. PDFs ficam longos e às vezes eu fico repetindo, mas tem uma parte boa nisso, né? Porque quanto mais se repete, mais a chance de aprender, né? Mas não sei se é muito produtivo não, cara. O vídeo fica longo, né? Mas é importante. Empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista são estatais. As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta e se dividem em duas espécies, empresas públicas e sociedade de economia mista. As duas são chamadas genericamente de estatais e possuem estrutura semelhante à de empresas privadas, embora estejam vinculadas ao Estado. A criação dessas entidades depende de autorização legal, mas elas só passam a existir de fato após o registro de seus atos constitutivos, o que segue a lógica do direito privado. Isso significa que a lei não cria diretamente a empresa, apenas autoriza sua criação. Por exemplo, uma lei pode autorizar a criação de uma nova empresa pública de tecnologia, mas ela só nasce juridicamente após o registro. A finalidade principal dessas entidades, em regra, é a exploração de atividade econômica visando lucro, o que é uma exceção dentro da atuação estatal. Isso ocorre apenas quando houver necessidade ligada à segurança nacional ou a um relevante interesse coletivo, conforme o artigo 173 da Constituição. Um exemplo claro é a atuação da Petrobras no setor energético ou Banco do Brasil no sistema financeiro. Apesar de serem regidas majoritariamente pelo direito privado, essas entidades possuem um regime jurídico híbrido, pois devem obedecer às regras típicas de direito público, como a realização do concurso para contratar pessoas ou licitação para contratação de bens e serviços, né? Na prática, isso significa que, embora funcionem como empresas, não têm liberdade total como uma empresa privada comum. Por fim, essas entidades estão sujeitas a controle tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo Ministério ao qual estão vinculadas. Isso chama de quê? Tutela, né? Isso garante que, mesmo atuando no mercado, continue alinhadas ao interesse público. Por exemplo, a sociedade de economia mista não pode simplesmente tomar decisões estratégicas ignorando sua função social e o controle estatal. Regime jurídico das estatais. As empresas públicas e sociedade de economia mista são regidas pelo chamado Estatuto das Estatais, que estabelece regras regras específicas de governança, licitação e funcionamento. Embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, elas não funcionam como empresas comuns, pois são submetidas ao regime híbrido, isto é, uma mistura de regras privadas predominantes, com limitações e deveres de direito público. Na prática, isso significa que elas seguem regras semelhantes às empresas privadas em vários aspectos. No campo civil, por exemplo, precisa de registro para existir. No campo comercial, deve obedecer normas, como a Comissão de Valor Imobiliário determina, com auditorias, demonstrações financeiras. No campo trabalhista, os empregados delas são regidos pela CLT. E no campo tributário, não podem receber benefícios fiscais exclusivos que não sejam estendidos ao setor privado, evitando concorrência desleal. Por exemplo, uma estatal que atua no mercado não pode ter um privilégio tributário que prejudique empresas privadas concorrentes. Sobre os empregados, há 2 pontos importantes que caem muito em prova. Primeiro, a aposentadoria compulsória aos 75 anos, que se aplica também aos empregados públicos. Segundo o STF, firmou um entendimento recente, em 2024, de que a admissão de empregado concursado deve ser motivada, ou seja, a estatal precisa apresentar uma justificativa razoável para demitir, embora não seja necessário provar uma falta grave, né? É justa causa. Olha, velho, não é necessário provar uma falta grave. Caraca, mano. Olha, então isso aqui é foda, né? Tirou completamente a como é que eu posso dizer, velho? Putz, tá aí o nome agora aqui, velho. Não vou lembrar do nome. Tirou como é o nome? Estabilidade, né, velho? Tirou a estabilidade, velho. Porque assim, isso aqui é muito vago, tá ligado? Deve ser motivada. Mas como assim motivada? Se o cara não gostar de mim, já é um motivo, pô. Pra ele é um motivo, né? E aí? Olha, velho,
não é necessário provar uma falta grave, velho. Nem instaurar processo administrativo formal, como ocorre com servidores estatutários. Olha, nem precisa de PAD, né? Por exemplo, uma reestruturação administrativa pode justificar a demissão, desde que isso seja explicado de forma clara. Olha, reestruturação administrativa. Não, vou demitir você porque a empresa vai mudar. Olha, que foda, velho. Vai mudar um setor, vai extinguir um setor ali. Então quem trabalha lá vai ser demitido e pronto. Isso acabou com a estabilidade, velho. Regras de funcionamento e controle das estatais. O funcionamento das estatais segue algumas regras específicas que costumam ser cobradas de forma direta em prova. O ingresso depende obrigatoriamente de concurso público, tanto para empregos quanto para cargos, e há proibição de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, inclusive em subsidiárias e empresas controladas, salvo as exceções constitucionais, como 2 cargos de professor ou 2 cargos na área de saúde. Por exemplo, um empregado de empresa pública não pode ter outro emprego público simultâneo no mesmo tempo, horários incompatíveis, salvo se enquadrar nessas exceções. O teto remuneratório é outro ponto clássico. Ele só se aplica às chamadas empresas estatais dependentes, ou seja, aquelas que recebem recurso do ente federativo para custear despesa de pessoal, pagar a folha, né? Já as estatais independentes, que se sustentam com suas próprias receitas, não se submetem ao teto. Por exemplo, uma estatal lucrativa que não depende do tesouro pode pagar salários acima do teto constitucional. Quanto ao regime de bens, em regra, os bens dessas estatais, dessas entidades, são privados, o que significa que podem ser penhorados e vendidos. Caraca, interessante. O que é impenhorável? O regime de bens, em regra, os bens dessas entidades independentes, né? São privados. Podem ser penhorados e vendidos. Por isso, elas não seguem o regime de precatórios, diferentemente das autarquias. A exceção ocorre quando a estatal presta serviço público típico de Estado, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa relevante. Nesse caso, pode haver aplicação do regime de precatórios. Por exemplo, a estatal, que atua como um monopolista em serviço essencial, pode ser tratada de forma mais próxima ao regime público. Na responsabilidade civil, a regra geral é a responsabilidade subjetiva. Precisa provar a culpa, como nas empresas privadas. Porém, se a estatal estiver prestando serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva do artigo 37, em que basta provar o dano e o nexo de causalidade. Por exemplo, se uma empresa estatal de transporte causar dano a um usuário durante a prestação de serviço, ela responde independentemente de culpa. Distinções entre empresa pública e sociedade de economia mista. Esse é um dos pontos mais cobrados em prova e achava que ia entender as diferenças de forma lógica, não decorada. Empresa pública possui capital 100% público, ou seja, todo o dinheiro pertence ao Estado, podendo ser de vários entes, mas nunca de particulares. Já a sociedade de economia mista possui capital misto, com participação de particulares, mas o controle, a maioria do capital faltante, permanece com o poder público. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista porque há acionistas privados, mas o Estado mantém o controle. Quanto à forma societária, a empresa pública pode atuar ou adotar qualquer forma admitida em direito, como limitada, né? Ou SA. A forma. Interessante, né? Empresa pública pode ser limitada ou sociedade anônima. Enquanto a sociedade de economia mista deve ser obrigatoriamente uma sociedade anônima, isso é uma pegadinha clássica. Se a questão disser que sociedade de economia mista pode ser limitada, está errada. Ela é obrigada a ser anônima. Então, Banco do Brasil, sociedade anônima. No foro judicial, a diferença também é importante. As empresas públicas federais têm suas causas julgadas na Justiça Federal. Já a sociedade de economia mista, mesmo sendo federais, tem suas causas julgadas na Justiça Estadual, salvo se a União intervier no processo, né? Por exemplo, uma ação contra a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, vai para a Justiça Federal. Já se fosse do Banco do Brasil, Justiça Estadual. Tá vendo, velho? Eu já vi isso aqui. Caramba, meu irmão. O que tá acontecendo com esses PDF, velho? Será que é o notebook LM? Por fim, quanto à formação, a empresa pública pode ser unipessoal ou pluripessoal. Enquanto a sociedade de economia mista é sempre pluripessoal,
pois necessariamente envolve participação de particulares. Esses detalhes, quando aparecem em conjunto na prova, exigem que você identifique rapidamente o tipo de entidade a partir dessas características. Olha, tá vendo aí? Formação unipessoal ou pluripessoal. Pode ser assim, né? Entendi. Pluripessoal, a sociedade de economia mista tem que ser, né? Pluripessoal. Descentralização externa e o terceiro setor. Isso aqui eu já vi, cara. Negócio do Senai, né? Vamos lá. O chamado terceiro setor é formado por entidades privadas que atuam ao lado do Estado, mas não integram a administração pública, nem direta nem indireta. São conhecidas como paraestatais e surgem justamente para colaborar em atividades de interesse social, onde o Estado não atua diretamente ou não consegue atuar com eficiência plena. Pense, por exemplo, em uma associação privada que administra um projeto social financiado com recursos públicos. Ela não é o Estado. Não é Estado, mas atua em parceria com ele. Essas entidades possuem natureza jurídica de direito privado e não têm fins lucrativos, ou seja, não distribuem lucro entre seus membros. O Estado atua por meio do chamado fomento, que é incentivo à atuação nessas entidades, seja por repasse de verbas, seja por benefícios fiscais. Por exemplo, o governo pode repassar recursos a uma ONG que presta serviços educacionais em comunidades carentes. Então, se você não entendia por que o Senai, às vezes, dá cursos grátis, aí, ó, tá vendo aí? É por meio do fomento do Estado, né? Incentiva, o Estado incentivando aí, ó. O Senai vai lá e, vez por outra, oferece cursos muito bons, profissionalizantes, de graça. Mesmo sendo privadas, essas entidades sofrem controle estatal, especialmente pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, justamente porque administram recursos públicos. Em prova isso costuma aparecer como uma ideia importante. São privadas, mas não estão livres do controle. Outro ponto que costuma cair e confundir muitas pessoas é: elas não precisam seguir licitação nem concurso público nos moldes tradicionais, mas devem realizar processos objetivos, transparentes e impessoais. Por exemplo, uma ONG pode contratar funcionários sem concurso, mas precisa seguir critérios claros e justificáveis, sob pena de irregularidade. Serviços sociais autônomos. Os serviços sociais autônomos. Então, terceiro setor não é Sesc e Senai, não. Sesc, Senai e tudo mais é Sebrae, né? São serviços sociais autônomos. O que é isso? São entidades privadas criadas para oferecer capacitação profissional e assistência a determinadas categorias. Elas não prestam serviço público típico, mas sim atividades privadas de interesse coletivo. Por exemplo, o Senai oferece cursos técnicos para a formação de trabalhadores da indústria. Apesar de ser criado por iniciativa privada, sua existência depende de lei instituidora, o que demonstra a forte ligação com o Estado. Um ponto muito cobrado é a parafiscalidade. Isso significa que essas entidades recebem recursos provenientes de contribuições compulsórias pagas por empresas sobre a folha de salários. Ou seja, empresas são obrigadas a contribuir e esse dinheiro financia as atividades do Sistema S. Na prática, isso gera uma situação interessante. São entidades privadas, mas financiadas por recursos que têm natureza pública. São entidades privadas, mas financiadas por recursos que têm natureza pública, o que justifica o controle estatal sobre suas atividades. Olha, 5h32. Caraca, eu acho que não vai dar tempo, não. Organizações sociais. As organizações sociais são entidades privadas que recebem uma qualificação do poder público. Organizações sociais para atuar na gestão de atividades que podem ser desempenhadas pelo Estado, como saúde, cultura e pesquisa. Aqui, a lógica é de substituição. O Estado deixa de executar diretamente e transfere a gestão para a entidade. Por exemplo, um hospital público pode ser administrado por uma organização social. O vínculo com o Estado ocorre por meio de contrato de gestão, que estabelece meta, resultado, forma de controle. A qualificação como OS, né, Organização Social, é um ato discricionário, ou seja, o Poder Executivo decide se concede ou não o título, mesmo que a entidade preencha requisitos. Outro ponto relevante é a existência de um Conselho de Administração com participação do poder público, o que garante certa influência estatal na gestão. Além disso, as organizações sociais podem ser contratadas com dispensa de licitação,
o que é uma exceção importante e muito cobrada em prova. Por exemplo, o governo pode firmar contrato direto com uma OS para gerir um equipamento público. Não precisa de licitação. Vamos falar sobre as OCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. As OCIPs também são entidades privadas, mas atuam em lógica diferente das organizações sociais. É isso mesmo? OS, Organizações Sociais? Organizações Sociais. OCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. São entidades privadas, mas atuam em lógica diferente das organizações sociais. Aqui não há substituição do Estado, mas sim cooperação, ou seja, a entidade atua ao lado do poder público, complementando suas ações. Por exemplo, uma OCIP pode desenvolver projetos educacionais financiados parcialmente pelo governo. O vínculo é formalizado por meio do termo de parceria, que define obrigações e objetivos. A qualificação da OCIP é um ato vinculado, isso significa que, se a entidade cumprir os requisitos, o Estado é obrigado a conceder o título de OCIP, diferente da organização social, que há discricionariedade. Existe também um requisito temporal importante. A entidade precisa estar em funcionamento regular há pelo menos 3 anos para se qualificar, que costuma aparecer como detalhe em prova. Quanto à estrutura, existe-se um conselho fiscal, mas não há obrigação de participação do poder público no órgão de administração, o que reforça sua maior autonomia em relação às organizações sociais. Organizações da Sociedade Civil, OSC. As OSC são disciplinadas pela Lei nº 13.000 de 2014 e representam o modelo mais moderno de parceria entre Estado e sociedade civil. Elas atuam em atividades de interesse público e estabelecem vínculos formais com o poder público por meio de diferentes instrumentos, dependendo de quem tomou a iniciativa e se há repasse de recursos. Se a iniciativa for da administração pública e houver transferência de recursos, utiliza-se o termo de colaboração. Se a iniciativa partir da própria entidade privada, também com repasse de recursos, utiliza-se o termo de fomento. Já quando não há transferência de recursos, utiliza-se o acordo de cooperação. Por exemplo, se o governo decide financiar um projeto social, usa termo de colaboração. Se a ONG propõe o projeto, termo de fomento. Se apenas há colaboração sem dinheiro envolvido, acordo de cooperação. Essas distinções são muito cobradas, especialmente em forma de troca de conceitos na prova. Entes de apoio. Os entes de apoio são entidades privadas, como fundações, associações ou cooperativas, criadas para dar suporte às instituições públicas, especialmente nas áreas de pesquisa, ensino e desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, uma função que auxilia financeiramente e administrativamente uma universidade federal em projeto de pesquisa pode ser chamado de ente de apoio. Um vínculo com a administração ocorre por meio de convênios, que estabelece a forma de cooperação entre as partes. Diferente de outros modelos, aqui o foco é o apoio institucional e não a substituição ou execução direta de serviço público. Um ponto importante definido pelo STJ é que esses entes possuem responsabilidade civil objetiva perante terceiros, ou seja, responde por danos independentemente de culpa. Por exemplo, se um projeto gerido por uma fundação de apoio causar prejuízo a alguém, a entidade pode ser responsabilizada diretamente. Esses modelos de colaboração mostram uma tendência moderna do direito administrativo. O Estado deixa de atuar sozinho e passa a dividir funções com a sociedade, mas sempre mantendo o mecanismo de controle e responsabilidade. Revisão das técnicas de organização. Revisão? Ixi, isso aqui eu já vi tudo, né? Mas vamos lá. Esse é um daqueles pontos que parecem simples, mas a bancadora confundir trocando conceitos. A centralização ocorre quando o próprio Estado executa diretamente suas atividades por meio de órgãos. Por exemplo, quando o Ministério presta um serviço diretamente ao cidadão, sem intermediários. Aí foi a centralização. Já a descentralização acontece quando o Estado transfere competência para outra pessoa. Tirou do centro, então, e essa pessoa pode ser física ou jurídica. Então, o Estado vai criar uma separação na execução. Aí vai transferir competência. Isso aí é a descentralização. Dentro da descentralização, há duas formas clássicas. A outorga ou a descentralização por serviços. Ocorre por lei e transfere tanto a titularidade quanto a execução, dando ordem à administração indireta. Por exemplo, quando o Estado cria
uma autarquia para cuidar da Previdência, o INSS. Isso aí foi a descentralização. E por outorga, o Estado criou, né? Já a delegação, ou por colaboração, transfere apenas a execução, mantendo a titularidade com o Estado, e ocorre por contrato ou ato administrativo. Por exemplo, uma concessionária de energia elétrica presta o serviço, mas o titular continua sendo o Estado, então é delegação, você não vai esquecer mais disso, tá? Desconcentração, por sua vez, não cria uma pessoa jurídica, mas apenas divide competências dentro da mesma estrutura, criando órgãos, por exemplo, quando um ministério cria secretarias internas, aí ele está desconcentrando. Tá dentro do mesmo órgão, ele criou ali algumas coisas para gerir melhor. Já a concentração é o movimento inverso. Vai extinguir órgãos e reunir suas competências em uma única unidade, o que pode ocorrer em reformas administrativas, por exemplo, né? Falamos sobre órgãos públicos e a teoria da imputação. Órgãos públicos são apenas centros de competência dentro de uma pessoa jurídica, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria. Isso significa que eles não existem sozinhos no mundo jurídico, fazem parte de uma estrutura maior, como um ministério ou uma prefeitura. A explicação disso está na teoria do órgão, ou teoria da imputação. Quando um agente público atua, sua vontade é considerada como sendo da própria pessoa jurídica. Em termos práticos, quando o servidor assina um ato administrativo, quem responde é o Estado, e não o órgão isoladamente. Por exemplo, um ato praticado por um servidor de um ministério é juridicamente considerado ato da União. A classificação dos órgãos segue a lógica da sigla IASS, que é o quê? Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Independentes, nós vimos que estão no topo e exercem funções políticas, como presidência e tribunais. Os autônomos têm grande autonomia administrativa, como os ministérios. Os superiores exercem funções de direção, como o gabinete, por exemplo. E os subalternos executam tarefas operacionais. Quanto à capacidade processual, a regra é que órgãos não podem ir a juízo, justamente porque não têm personalidade jurídica. A exceção ocorre com órgãos de cúpula, como câmaras municipais, que podem agir juridicamente apenas para defender suas prerrogativas institucionais. Por exemplo, a Câmara pode ajuizar uma ação para garantir sua autonomia legislativa. Autarquias. O reflexo da administração direta. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, é público, criadas para executar atividades típicas de Estado, funcionando como uma extensão especializada da administração direta. Elas possuem autonomia administrativa e financeira, mas não têm autonomia política, ou seja, não podem criar leis. Por exemplo, o INSS administra a Previdência, mas não pode alterar regras previdenciárias. Dentro das autarquias existem espécies importantes, as chamadas autarquias especiais, que incluem as agências reguladoras, que possuem maior autonomia, dirigentes com mandato fixo, poder normativo técnico, né? Então a Anatel, por exemplo, vai regular o setor de telecomunicações. Também vai entrar aqui os conselhos profissionais, que fiscalizam profissões e possuem características próprias, como regime de pessoal flexível. As agências executivas não são uma nova entidade, mas apenas uma qualificação temporária dada a autarquias ou fundações que cumprem metas de desempenho por meio de um contrato de gestão. Por exemplo, uma autarquia pode receber esse título para ganhar maior autonomia gerencial. Já as associações públicas surgem dos consórcios públicos, com personalidade de direito público, sendo consideradas autarquias multifederadas. Por exemplo, um consórcio entre Estado e municípios para gerir saúde pública pode assumir essa forma. Fundações públicas, a problemática da natureza. As fundações públicas são patrimônios destinados a uma finalidade social específica, como saúde ou educação. O ponto mais importante aqui é a chamada dicotomia. Elas podem ser de direito público ou de direito privado. As de direito público são criadas diretamente por lei e se equiparam às autarquias, inclusive contra prerrogativas. Por exemplo, uma fundação pública de saúde criada por lei pode ter regime semelhante ao de uma autarquia. Já de direito privado tem sua criação apenas autorizada por lei e depende de registro para existir, seguindo lógica mais próxima do direito privado. Uma pegadinha comum em prova é quando o enunciado fala apenas em fundação pública, sem especificar, ele normalmente está se referindo à fundação de direito privado, pois essa é a leitura mais alinhada com a Constituição. Meu Deus, 43, tem muito. Falta muito. Empresas estatais.
As empresas estatais, empresas públicas ou sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado criadas para atuar no mercado ou prestar serviços públicos. Aqui o Estado atua como um verdadeiro empresário, que é uma exceção dentro do modelo constitucional. Elas possuem um regime híbrido, em que predominam regras de direito privado, como contratos e relações trabalhistas, mas com limitações de direito público, como a exigência de concurso público e licitação. Por exemplo, uma estatal pode contratar empregado de CLT, mas precisa realizar concurso. A distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista é clássica, né? A empresa pública é 100% público e tal. Isso aqui eu já vi tudo, cara. E pode adotar qualquer forma societária. Já a sociedade de economia mista tem um capital misto, um controle estatal e deve ser obrigatoriamente sociedade anônima, né? Quanto ao foro, as empresas públicas federais vão para a justiça, enquanto a sociedade de economia mista vão para o Estado, né? Justiça estadual. O artigo 173 da Constituição deixa claro que a atuação econômica direta do Estado é excepcional, só sendo permitida por motivos como segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Olha que interessante. A atuação econômica direta é excepcional, sendo permitida apenas por motivo como segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Descentralização é isso que a gente viu, né? Externa. Aqui entram as entidades que não fazem parte da administração pública, mas colaboram com ela. Elas se dividem em dois grandes grupos. As paraestatais, terceiro setor, são entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em cooperação com o Estado, como as OCIPs, Sistema S, OS e OSC. Que eu devia ter colocado, né, para lembrar o nome, né? E entidades de apoio. Por exemplo, uma OS pode gerir um hospital público em parceria com o governo. Vocês são paraestatais. Terceiro setor. Já as delegatárias são aquelas que recebem apenas a execução de um serviço público por delegação, como concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Por exemplo, a empresa de transporte coletivo que opera por concessão do poder público. A chave para não errar é simples. Se a entidade integra a estrutura do Estado, estamos na administração indireta. Se ela apenas colabora de fora, estamos diante de descentralização externa. Caraca, demorou esse, hein? É um assuntozinho meio... Ainda bem que eu tô gravando isso aqui, velho. Depois vou escutar. Vamos aqui só rapidinho no Gemini. Rapidinho. Que hora é essa? Olha. Ixi, meu Deus. Tem que ir pro trabalho, velho. Vou pegar aqui o que mais cai. Vamos ver se eu colocar direto o que é que ele vai me dizer. Ou se eu preciso escrever tudo de novo. Cadê? Peraí, calma. Não. Tá aqui, cara. Aqui, ó. Pega isso aqui. Não. Ah, meu Deus. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos ver o que ele vai me dizer aqui pra ele relembrar. Preciso tomar água, velho. Aí, ó. O que eu preciso lembrar. Centralização, descentralização e desconcentração. Novamente. A banca vai tentar trocar esses conceitos. Para nunca mais errar, use o truque das letras. Desconcentração. Olha o CO e CON. Criação de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Desconcentração. É uma divisão interna de competências. Uma relação de hierarquia e subordinação. É a desconcentração. Por que ele colocou os... Não entendi esse. Ele olha o CO de com. Ah, desconcentração. Criação de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, em concentrado, entendi. Mesma pessoa jurídica, é uma divisão interna de competências, uma relação de hierarquia e subordinação. O Tribunal de Justiça do Ceará cria uma nova vara de família na comarca de Sobral. Então, o Tribunal de Justiça do Ceará cria uma nova vara de família. E a nova vara são as mesmas pessoas jurídicas, Estado do Ceará. Isso é desconcentração. O Tribunal de Justiça do... Espera aí. Eu tô cansado já. O Tribunal de Justiça do Ceará cria uma nova vara de família na comarca de Sobral. O TJ e a nova vara são a mesma pessoa jurídica. Isso é desconcentração. Descentralização, olha o CE de 100. Criação ou transferência de serviço para uma nova entidade. CIE, cria entidade, né? Para uma nova entidade ou outra pessoa jurídica, tá vendo? Aqui não há hierarquia, há apenas controle, tutela. Exemplo clássico, o Estado do Ceará cria uma autarquia para cuidar do trânsito. O Estado é uma pessoa, a autarquia é outra. Isso é descentralização.
Empresas públicas, sociedade de economia mista, que eu já vi, né? Aqui, ó. Você já sabe a regra do capital e da forma jurídica que vimos no início, mas deve ser e tal. O foro das estatais federais, Correios, Banco do Brasil. Se uma empresa pública vai para o federal e o Banco do Brasil, economia mista, vai para o estado, tá? Se a estatal for aqui, ó. Se uma empresa pública, como a Caixa Econômica ou os Correios, os processos vão para a Justiça Federal. Se for sociedade de economia mista, os processos vão para a Justiça Estadual. E se a estatal for estadual, o foco do seu concurso... Se o processo envolver uma empresa pública do Ceará, estatal, né? E uma sociedade de... Se uma estatal for estadual, ou uma sociedade de economia mista do Ceará, ambas são julgadas pela Justiça Estadual, tá? A Justiça Federal só quer saber de entidades federais. Órgãos públicos, os órgãos não têm vida própria. Não tem personalidade jurídica, eles são apenas centros de competência. A teoria da imputação volitiva. Por que, quando um técnico judiciário assina um documento, quem responde é o tribunal? Teoria da imputação, isso aqui a gente viu. A vontade do agente público é imputada diretamente ao Estado. Capacidade processual. O órgão público não pode processar nem ser processado. Quem vai para o banco dos réus é o Estado do Ceará. Tem uma exceção importante, ó. Súmula 525. Os órgãos independentes de cúpula, como a mesa da Assembleia Legislativa, tá, isso aqui eu vi também, possui capacidade processual apenas para defender suas prerrogativas, sim. Isso aqui a gente viu também, Câmara e tudo mais, né? Classificação quanto à posição estrutural. Independentes estão no topo da Constituição sem subordinação. Presidência, Tribunal de Justiça e Congresso não são subordinados, sim. Autônomos ficam logo abaixo dos independentes. Tem ampla autonomia administrativa e financeira. Ministérios, secretarias de Estado são autônomos. Superiores, coordenadorias e gabinetes. Têm poder de decisão, mas estão subordinados a uma chefia. E tem os subalternos, órgãos de mera execução, pouca ou nenhuma decisão. Sucessão de protocolo, xerox, almoxarifado, entendi. É isso, galera. Acabamos por aqui. 5h51, tenho 9 minutos pra me arrumar e ir pro trabalho. Um abraço, Max. Mas enfim, né? Foi muito bom. Isso aqui é uma dica pra eu acordar mais cedo, velho. Porra, tem que acordar mais cedo. Não sei quanto minuto vai ter, 1 hora esse vídeo aqui. Não sei. Falou.